Vai entrar em 2 segundinhos. Pode começar. Espera aí. Tá indo. Pronto, agora começou. Boa tarde, nós vamos começar mais uma live do Lael. Eu começo agradecendo inicialmente aos coordenadores, professor Tony Berber e Zuleika Camargo. Agradeço também todos os pesquisadores da linha, egressos e os alunos atuais que em 24 horas nos auxiliaram na divulgação e na organização desse evento. Agradeço finalmente a Simone, que está presente e nos acompanhando, fazendo esse suporte técnico aqui de passagem para o Facebook. Enfim, nós vamos começar com a professora, eu sou Lúcia Arantes, não me apresentei, sou professora do Lael e vice-coordenadora do curso de Fonoaudiologia, tudo da PUC São Paulo. E quem vai começar falando hoje é a professora Maria Francisca Lier de Vito, que é professora titular da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC São Paulo. Ela é professora titular da FAFICLA e ela é professora do Lael e coordena junto comigo, ou melhor, eu junto com ela, que ela é quem inaugurou o grupo de pesquisas Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem. Francisca, a palavra é sua. Um minuto só. A gente tem aqui vários convidados, ou vários ex-alunos, alunos, que vão, depois da nossa apresentação, falar, e também cofundadores desse projeto, que vão falar na sequência sobre o trabalho que eles desenvolvem a partir desse tempo que a gente teve reunido no Lael e no grupo de pesquisa. Francisca? Deu certo. Então, a presença de vocês todos que puderam estar conosco, então podem estar conosco neste momento, torna minha fala uma fala o que às vezes para mim todo mundo sabe, pode ser meio difícil, mas eu vou procurar apenas situar os problemas com os quais nós temos lidado, contar um pouco e de maneira breve, né, como a linha se monta. Então, ela se monta, para a gente começar lá atrás, há uns 30 anos, ela surge de uma interlocução entre a linguística e a fonoaudiologia. Mais particularmente, ou mais justamente, ela nasce de uma interlocução entre algumas fonoaudiólogas e uma certa direção de reflexão sobre a linguagem. Esta reflexão sobre a linguagem, que eu estou dizendo uma certa reflexão sobre a linguagem, eu me refiro aqui ao interacionismo em aquisição de linguagem, conforme ele foi proposto e desenvolvido por Cláudia Lemos e vários pesquisadores, alguns da Unicamp, nós mesmas muito ligadas ao projeto de aquisição de linguagem da Unicamp, e, enfim, desenvolvidas em outros lugares, como a Universidade de Pernambuco, enfim, vários lugares. Bom, eu disse, entre a fonoaudiologia, já estou situando melhor, entre algumas fonoaudiólogas, com laços com essa teorização da Cláudia Lemos, que eu diria assim, nos formou. E nos formou numa direção muito particular. Por quê? O que é que esta proposta da professora Cláudia Lemos tem de original, eu diria, uma originalidade que a coloca, como ela mesma diz, praticamente do lado de fora da aquisição. Na medida em que, nesta proposta, dá-se destaque ao erro na fala escrita da criança, que depois esses trabalhos também se desenvolveram,
ao erro como se diz em expressão de Rosa Figueira, dado de eleição. Isso quer dizer o quê? Como um certo tipo de produção, né, de manifestação, de enunciado da criança, que é sistematicamente, ainda hoje, excluído das análises no campo da aquisição. Quer dizer, a questão era assim: excluir os erros que caracterizam a fala da criança, que a tornam diferente, significa matar a fala da criança. A fala da criança em seu processo de aquisição. Então, essa inclusão do erro determinou, não só o erro, mas eu vou já dizer outra coisa, determinou uma certa direção de reflexão, né? Ou seja, o erro, e outra coisa que eu vou dizer agora, o outro como outro, e agora é importante, não outro social, mas outro que fala, outro como instância da língua constituída, como em definição, como diz a professora Cláudia Lemos, né? Quer dizer, esses dois vértices, o erro e o outro, colocam, obviamente, necessariamente, restrições à aproximação a teorias linguísticas, né? E colocam esta proposta do lado de fora, digamos, da aquisição de linguagem, embora, eu diria assim, a interrogação possa ser a mesma. Como é que um infante pode se tornar falante? Né? Bom, a interrogação é a mesma, a resposta é completamente diferente, a do campo e esta dada no interior do interacionismo e aquisição de linguagem. Convém aqui dizer que interacionismo exige uma palavra, que será também uma pontuação aqui. Interacionismo é um nome que desagradou muito durante um tempo a criadora da proposta, na medida em que interacionismo poderia permitir uma confusão com o interacionismo na psicologia, na teoria do desenvolvimento. Bom, nome dado não se muda mais, né? Ficou assim, mas isso não quer dizer que a proposta tenha laços com a psicologia do desenvolvimento. Ao contrário, né? Ela toma posição frente, né, de oposição desde os primeiros artigos em toda a produção, oposição à psicologia e toda a aquisição de linguagem ao questionar, né, a descrição gramatical dessas falas, que tem como correlato a atribuição de um conhecimento linguístico à criança. Então, começa por aí a história, e a história, quer dizer, esse caldo, tanto empírico, como de interrogações, como teórico mesmo, né? Nesse caldo, né? Ou no interior dessa problemática, né? Do erro, do não idêntico, do heterogêneo, né? E desse movimento tão forte que foi feito pela professora Cláudia Lemos, é nesse caldo que nasce, né? O projeto Patologias e Clínica de Linguagem, que hoje a gente fica só com a clínica de linguagem, com esse nome que eu acho que é justo, faz todo sentido, né? Mas então, o que tinha o interacionismo que poderia, você pode dizer assim, porque havia essa formação? Não, não é por isso não. Há razões muito fortes, né? E vocês conhecem, acho que quem está aqui nesta sala conhece essa história, que que reflete o erro, indica uma certa teorização, já está falado. Agora, essa interrogação sobre o erro, ela favoreceu e favorece, né, a reflexão sobre o sintoma na fala. Eu digo fala, aqui querendo dizer fala escrita, né? Então, o sintoma na fala é, né, matéria-prima, né, da fonoaudiologia. O que não quer dizer, ou eu acho que até hoje a gente pode sustentar isso, não quer dizer que a fonoaudiologia tenha um
compromisso com uma teorização sobre a linguagem. Ou eu diria que, bom, eu não estou nesse momento, depois você pode dizer alguma coisa, vocês mesmos, né? Eu não estou mais tanto acompanhando essa questão que foi muito investigada, né? Qual é a posição da linguagem? E que pensando qual é o impacto, né, de uma teoria linguística, né, na esfera da fonoaudiologia. Eu acho que continua interrogado isso, mas isso, pois, acho que a gente pode comentar. Mas nasce aí, quer dizer, a clínica de linguagem, a investigação das patologias, desse entendimento, né, de que há uma exigência. Se você diz que a fala patológica ela é, ou a escrita patológica, elas são, né, a matéria-prima da fonoaudiologia, ora, a primeira coisa é produzir uma teorização sobre ela. Né? E, bom, esse foi o enfrentamento da clínica de linguagem. Né? E o enfrentamento, assim, a assunção de uma teorização que não poderia ser qualquer. Aí sim, o interacionismo também joga o seu papel. Né? Quer dizer, haveria de ser, e é, uma teorização que permita, né? Que permita, nesse momento, eu posso dizer que permite, como é que eu posso dizer assim? Uma teorização que permita a indução do erro, que permita o desenvolvimento, né, de o avanço nessa direção. Então, o sintoma, né, vem como uma questão a ser definida e, mais do que isso, distinguida do erro em aquisição de linguagem, na sua particularidade. Bom, se o sintoma isto é a questão central a ser teorizada, né? A gente está dizendo assim que quer dizer, se é o sintoma eu disse, a matéria-prima da fonoaudiologia, mas mais do que isso, é ele que funda a clínica. Disso decorreu, então, como, digamos assim, consequência, eu diria quase natural, que se diga a clínica de linguagem, se esquecendo que deixando um pouco obscurecido um longo caminho de investigação dos quadros clínicos. E aí, querendo, sim, buscar como é que a linguagem ela é tratada, como é que ela é abordada nos quadros clínicos. Né? Então, foram muitas dissertações, né, sobre esse assunto. Sobre isso, sobre as patologias. Eu estou querendo aqui caminhar com vocês no título da proposta, Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem. Muito bem, a aquisição está aí, indicando essa presença, quer dizer, de espaço teórico, ou disparador teórico para a discussão sobre as patologias, o sintoma na fala, e para a clínica. Por quê? Quer dizer, o sintoma é o que abre a clínica, é o que frequenta a clínica. Então, eu poderia dizer assim, que ainda que haja laços teóricos entre o interacionismo e a clínica de linguagem, há especificidades que não confundem esses dois campos. Quer dizer, é muito simples de ver que não se discute clínica. Que a discussão da clínica vai buscar outros espaços de discussão. Né? Quer dizer, você tem que falar de diagnóstico, não é, Lúcia? Você tem que falar de escuta particular, você tem que falar de uma interpretação que não é a interpretação da fala da mãe, você tem que falar de sintoma que não é erro. Né? Ainda que haja, como eu disse em artigo antigo, 1995, que haja parentesco entre esses campos, não há identidade. Então, esse é um ponto que nós temos procurado sublinhar, né? Porque há diferenças a serem respeitadas e aprofundadas, ainda que frequentemos espaços teóricos de fundo, né?
muito semelhantes. Não idênticos, mas semelhantes. Bem, acho que eu cheguei nesse ponto de dizer mais ou menos, produzir mais ou menos uma explicação, um esclarecimento sobre o título da linha, mas eu gostaria de dizer também que essa investigação, que a gente pode caracterizar de uma maneira muitíssimo abreviada, investigação sobre a relação sujeito-linguagem, né? Propiciou discussões que não se restringiram à clínica. Foram trabalhos que se desenvolveram, nem sempre eles são os predominantes no interior da linha, mas, olha, foram trabalhos que se voltaram para a educação, no sentido de educação, que eu quero dizer alfabetização, né? E esse privilégio que se pode dar, que a linha dá ao erro, ao que não segue uma linha desejada, ou esperada, não é? Quer dizer, sobre a questão da... Até estou pensando na crise, eu não sei se ela está aí, ela vai falar, né? Sobre essa questão do erro na segunda língua, que relação tem com a primeira, o doutorado dela agora se volta para a língua materna, né? Que é interessante aí, né? No sentido de que a língua materna não é tratada neste espaço de discussões, né? Não é tratada como língua da comunidade, mas como língua que tem a ver com a língua da mãe, né? Mas, enfim, esse é o caminho das discussões não atuais. Eu queria dizer assim, então, eu falei da relação com linguística, tentei situar um pouco e de uma maneira brevíssima. Eu sempre acho que está faltando coisa, e a Lúcia entra, vocês entram a hora que acharem conveniente, mas também vão ter oportunidade de falar depois de mim. Então, o que eu acho que é preciso, ainda resta ser dito, é que houve uma produção bibliográfica extensa, um volume expressivo, e que essa produção deu validação a esta clínica, que tem impacto nacional e internacional. A clínica de linguagem, mas entendo, clínica de linguagem como expressão de um longo caminho de discussões sobre a linguagem, sobre o sujeito, sobre, enfim, o investigador, o clínico, enfim, muitas discussões rodaram neste tempo, né? E, bem, eu disse que tem impacto nacional, tem sim, tem articulações com algumas universidades nacionais, Unicamp, mais particularmente estou pensando no Unicamp, que eu vou deixar a Ju e a Melissa falarem, mas tem com a Unicamp, tem a UFBA, né? Universidade da Bahia, agora com a Melissa ali tocando, a Unicentro com a Ju, isso fazendo clínica de linguagem propriamente dita, tem articulações com a Católica de Pernambuco, né? E tem repercussões que às vezes a gente nem sabe muito bem onde elas ocorrem. E tem coisas assim muito expressivas no que diz respeito à internacionalização. Nós produzimos um livro, estou falando de mas falei da vasta produção. Há livros, artigos, capítulos de livros em veículos nacionais e internacionais. Mas houve um momento muito importante, que foi a produção de um livro que se chama exatamente, tem o título da linha, que são Patologias e Clínica de Linguagem, que ele foi traduzido para a língua espanhola pela Universidade de Rosário, né? E, bem, isso produziu um andamento em outros lugares, né? E a Universidade de Rosário tem hoje convênio com o Unicentro, é tocado pela Juliana, que convênio que a gente pretende expandir. Isso é uma coisa importante. Também com relação à internacionalização, no movimento mais recente,
os alunos estão se colocando na direção de outros países, né? A Cristiane esteve em Berkeley com a Anne Banfield, antes dela, a Evelyn esteve na França com o Pommier, né? E vamos lá, vamos tocando essa linha também, vamos tocando nessa direção também. Há uma questão, assim, saindo da produção bibliográfica, uma consequência muito importante que tem impacto não só, né, acadêmico, mas impacto social, no sentido de que a clínica de linguagem produziu uma distinção, Suzana acha, eu considero atualmente que sim, entre clínica de linguagem com adultos e clínica de linguagem com crianças. Disso dessa distinção, né, resultaram, né, 2 projetos que se desenvolvem na DERDIC, o CAAF tem 12 anos, se não me engano, né? CAAF significa Centro de Atendimento Afásicos, ou seja, atendimento afásicos. Eu estou dizendo, assim, tem uma produção bibliográfica, sem dúvida, mas tem um atendimento, né, ao público que atualmente a DERDIC, onde esses projetos se desenvolvem, está vinculado, está ligado ao SUS. Então, vejam, há ali formação de profissionais que agora atinge, né, passa a atingir a rede pública. Isso é muito importante, é um investimento que a gente, fora outros, né, que antes disso pessoas trabalharam formadas nesta linha, o que é importante, muitíssimo importante. E tem o Entrelaços, o projeto Entrelaços com 3 anos, que é coordenado pela Tati, né, e por mim, eu estou também como vice-coordenadora do CAAF. E no Entrelaços, há o desenvolvimento, o que é o Entrelaços? É um atendimento voltado a crianças, institucional, voltado a crianças com dificuldades no laço social. Estou dizendo assim aquilo que se refere ao diagnóstico de autismo, psicose de crianças, né? E, bem, neste ambiente, nesse espaço, a gente tem um trabalho que a Lúcia desenvolve, que é com crianças, diagnóstico de crianças pequenas, estamos aí, né, com essas questões, né, clínicas mesmo. E em os 2 lugares você tem esta vertente, né, voltada para a sociedade. Bem, esse é o, vamos dizer, o grosso, né, do pedaço, mas mais recentemente, eu estou ouvindo alguém, mais recentemente, eu quero dizer nos últimos 5 anos, por efeito, né, disso que é o sintoma, a questão, e da clínica, a questão do sujeito surge e tem sido investigada há muito tempo, mas ela propiciou, quer dizer, eu falei de restrições à aproximação a teorias, né? Então, a restrição que eu mencionei antes, quer dizer, esse afastamento da psicologia, né, levou a uma aproximação à psicanálise. Eu estou aqui pulando pedaços, mas a aproximação à psicanálise no sentido de poder se criar uma clínica, né, em que a linguagem seja protagonista. E veja, nós não estamos falando aqui, não podemos mais, estou falando de restrições, colocar a linguagem como protagonista, olha, coloca restrições sérias à aproximação à clínica médica. Aliás, impõe o afastamento. Então, essa relação já na clínica de linguagem com a psicanálise, olha, ela é antiga, ela começa com
primeiro trabalho com as teses de doutorado, com menções ao Freud, enfim, com investigação da afasia, por exemplo, a direção do tratamento da afasia, que é dado pela Susana, passa pela leitura das afasias do Freud, enfim. Esse traçado foi fazendo, esse caminho foi envolvendo esse tecido de articulação, né, com a psicanálise. E, bom, neste momento, no momento que eu diria nos últimos 5 anos, né, a linha passa a investigar. A gente tem aquisição patologia clínica de linguagem, mas atualmente no projeto há psicanalistas interessados, né, nessa relação entre linguística e psicanálise. Os trabalhos são variados, mas assim, isto está no centro. Então a linha começa a se abrir numa outra direção. Se antes houve uma discussão, a discussão foi impulsionada pela questão da linguagem entre linguística e fonoaudiologia, ela caminha, há muito que se refletir, sempre há, né? E, neste momento, ela se abre para a relação entre linguística e psicanálise. Bem, eu acho que consegui colocar aí um cenário que vai ser especificado, eu diria ampliado, pelo que vocês vão dizer. Né? Não sei se a Lúcia quer comentar. Opa, isso. Eu agora que parei de falar, só escuto os buracos, sabe como é? Assim, ai, não falei isso. Não, esquece dos buracos. Então, obrigada, Francisca. Acho que sua fala situou super bem o projeto. A Francisca tocou numa questão que eu considero fundamental, que foi a ampliação mesmo das pesquisas na linha, a inclusão de professores que eu estou vendo aqui participando. Depois eu até queria que no final a gente conseguisse colocar todas as carinhas, que tem muita gente que eu estou com muita saudade aqui. Luzia, Bísio, também Luciana, enfim, muita gente que eu não vejo há bastante tempo. Então, eu acho que o que é importante contar agora é esse desdobramento que a linha teve, tanto em direção a psicanalistas que estão aqui no grupo, fonoaudiólogos que nessa trajetória foram para a psicanálise, aqueles que ficaram na clínica de linguagem. Estou vendo a Sônia Araújo aqui, que também pode falar. Do meu trabalho, a Francisca já falou um pouco, ele sempre foi voltado para a questão do diagnóstico. Acho que antes do meu doutorado já era essa a minha questão. Eu sempre dei aula no curso de fono de avaliação de linguagem, e inicialmente muito voltada para essa questão sobre como aprender essa fala faltosa, essa fala heterogênea, elíptica, enfim. Mais recentemente, o meu trabalho, de fato, se voltou definitivamente para as crianças pequenas, para essas crianças com impasses no laço social, e com exatamente na oposição. Acho que hoje a oposição não é tanto mais com a área médica, mas é dentro da própria fono, com esse modo de pensar o diagnóstico a partir de protocolos, a partir de sinais, que é, sim, ainda um ranço desse laço com a medicina, num momento tão delicado, e que a fala do profissional para os pais tem efeitos muito complexos e duradouros. Então, a minha pesquisa hoje é voltada para esse diagnóstico de crianças pequenas, especialmente daquelas que vêm com algo também da ordem de um impedimento no laço mesmo com o outro. Enfim, eu vou falar pouco, porque eu gostaria de ouvir muita gente aqui. Eu vou começar, e eu queria que abrisse a câmera pelas pessoas que trabalham com a gente desde a fundação, que foram fundadoras desse projeto, como a Francisca.
e que se formaram, que estão na mesma... É um grupo que veio junto no mestrado e doutorado, então eu vou começar pelo doutorado subsequente ao meu, que foi a Suzana, e na sequência da Suzana, a Lourdes Andrade, mais conhecida como Tati, para que elas falem um pouquinho do trabalho delas. Na sequência disso, tem a Juliana, a Melissa, a Luciana Carnevale, que poderiam dar uma palavrinha, e aí a gente vai chamando algumas pessoas que tenham vontade de conversar como é que foi essa formação no Lael e o quanto essa formação no Lael, no mestrado, no doutorado, ela surtiu efeito na história de pesquisadora de cada um de nós, enfim. Que para mim ela foi fundamental, assim, foi um desvio de rota de uma certa fonoaudiologia que me abriu outros caminhos. Também está a Sônia aí, que eu falei agora há pouco, que eu gostaria que falasse, e aí eu vou chamar depois, a gente tem professor, psicanalista, que eu gostaria que contasse um pouco como é que foi essa relação com o Lael e que possam falar dessa diversidade de linhas de pesquisa. Só para finalizar, para quem está assistindo a gente no Face, eu tenho que avisar que as inscrições para mestrado e doutorado elas foram prorrogadas até o dia 16 de junho, isso foi um pedido da coordenação para que a gente divulgasse. Suzana, a palavra é sua. Suzy, eu não sei se você está me escutando, mas o seu som não está saindo. Você quer que eu passe para a Tati enquanto você tenta resolver esse problema técnico? Pode ser? Tati, você quer dar continuidade? Suzy, tenta ver se alguém aí consegue te dar uma mão. Em geral, menores de 40 anos têm mais facilidade. Vamos lá, Tati. Bom, eu sou a Tati Lourdes Andrade, a Tati falsa, tem outra Tati no grupo de pesquisa, que é uma Tati mesmo. Eu me formei em fonoaudiologia na PUC em 1982, e como a Francisca falou, esse movimento de fonoaudiólogos que primeiro se juntaram em torno de repensar a linguagem na fonoaudiologia a partir do interacionismo. Isso aconteceu logo em seguida da graduação, foi da mesma turma da Lúcia Arantes, e nós mergulhamos nesse processo que vem desde então, que era os primeiros momentos de um pensamento na aquisição de linguagem, no interacionismo e aquisição de linguagem. Bom, isso já não estão os primeiros momentos, mas enfim, a questão do interacionismo e a questão de como é que se poderia pensar a questão da linguagem na fonoaudiologia a partir dessa teoria. Eu estou nessa lida desde então, eu sou membro do grupo de pesquisa, aquisição, patologias e clínica de linguagem. Atualmente eu atuo como clínica de linguagem na DERDIC, que a Francisca já explicou, que é um centro especializado de reabilitação, vinculado à PUC, de São Paulo, e ao SUS. Eu diria, no momento também, eu tenho um trabalho de clínica, fora da PUC, eu sou psicanalista, então é isso, eu trabalho no campo da clínica de linguagem e da psicanálise. Eu diria, quando a Lúcia fala o impacto que teve, eu acho que para mim eu posso dizer com certeza, a gente faz uma opção muito jovem, pela graduação, pelo que você vai fazer na graduação, e eu tenho certeza absoluta que eu continuei nesse campo de pensar a questão da linguagem e a questão do sujeito, porque existiu esse grupo de pesquisa e esse percurso que a Francisca falou. Eu acho que essa escolha pela fonoaudiologia, eu não teria permanecido nela se não tivesse tido essa trajetória
que passou por ela e que fez diferença dentro da fonoaudiologia também alguma, né, que é a instituição de uma clínica de linguagem. Na DERDIC, eu trabalho no Serviço de Patologia da Linguagem, onde todos que lá trabalham, cada um em momentos até que entraram em momentos diferentes, somos todos ligados a essa linha de pesquisa e a esse pensamento, e é o lugar onde a gente exerce a clínica, a pesquisa, é um lugar de pesquisa também, e um lugar de formação. Aí eu acho que só eu trabalho no Entrelaços, né, sou uma das coordenadoras, junto com a Francisca, que é esse atendimento de crianças, né, com impasses no laço social, e também faço um trabalho com crianças e adolescentes com escrita, que dentro desse projeto foi alguma coisa que me interessou, não pelo lado da educação ou da alfabetização, mas pelo lado da relação com a escrita. Nesses dois trabalhos, eu acho que eu só queria acrescentar que nós recebemos na DERDIC os alunos do LAEL, mais especificamente desse grupo de pesquisa, que fazem o que a gente chama de uma formação complementar, que na verdade é um acolhimento dos mestrandos e doutorandos do LAEL, que tem o seu tema de mestrado ou doutorado ligado de algum modo à clínica, e que vêm a DERDIC e fazem atendimento e desenvolvem também uma parte, algumas vezes, de estudo de caso, etc., dos seus casos de mestrado e doutorado na DERDIC, com atendimento supervisionado por nós lá. Então, é um lugar onde o grupo de pesquisa e a relação com o LAEL funciona bastante, nesse sentido em que muitos dos trabalhos dos mestrandos e doutorandos do LAEL são feitos a partir de uma clínica e de uma prática na DERDIC. Acho que é isso, no geral. Obrigada. Suzy, quer tentar? Suzana? Agora você está com o microfone fechado. Abre o microfone, Su. Nada. Lúcia, se você tentar, você abrir para a Suzana. Aqui não é que nem o Tim, acho que eu não sei fazer isso. Não é que nem o Tim, sabe? Que eu vejo todo mundo que está fazendo. Eu já abri o microfone dela. A Simone? Aham. É que o som não está funcionando mesmo. Não porque está está aberto. mesmo. Tira o fone do plug, Suzana. Ela disse que já tirou. Não consegue mesmo. É uma pena, porque a Suzana tem um trabalho... Acho que o volume está baixinho dela. É o volume, Suzy. Tenta aumentar o volume. Está bem baixinho. Agora está saindo a sua voz, mas está muito baixa. Continua baixinho. Dá para ouvir você, mas muito baixo, Suzana. Tá, pena, porque a Suzana tem um trabalho muito importante na Fazia. Muitos dos membros que estão aqui, não só no CAAF, mas muitos dos membros aqui do grupo de pesquisa tiveram a sua formação que nasceu com ela, né? Acho que agora, na sequência, vai falar a Juliana, do Unicentro, e a Melissa. Acho que a Suzana é uma pesquisadora que despertou esse amor pelas afasias, pela clínica com o adulto, e de fato é uma perda ela não conseguir falar para a gente e contar um pouco da história dela, porque ela é uma pesquisadora muito importante nesse grupo. Ela também é da DERDIC, ela formou muitos estagiários, fez formação complementar, trabalhou lá no pós-graduação de gerontologia. Suzy?
Eres tu? Não, nada. E é isso. Bom, agora então na sequência eu vou chamar a Juliana Marcolino, que também é uma pesquisadora muito ativa na linha, que está na Unicentro. Vamos lá, Ju? Vamos lá. Boa tarde. Eu só vou falar antes a Suzana, se ela entrar e sair da sala pelo celular, porque aí ela consegue falar depois de mim. Ela vai sai da sessão e entra de novo, porque ela vai fazer isso. Às vezes acontece. Então, boa tarde a todos. Eu sou Juliana Marcolino Galli, sou fonoaudióloga pela PUC. Então tenho as minhas professoras aí desde o curso de fonoaudiologia, a Lúcia, a Suzana, né, que quem foi minha orientadora de iniciação científica, quem me despertou aí esse desejo pela afasia, essa paixão aí de atender afásicos. Depois eu fiz o aprimoramento lá na DERDIC, também com clínica de crianças, e me aproximei da Lourdes Andrade, a Tati, né, então eu fiz DERDIC muito tempo, assim, aprimoramentos, grupos de estudo e assim, vocês me viram crescer mesmo, assim, crescer de idade mesmo, assim, que eu era bem jovem quando entrei na PUC, né, aos 18 anos, hoje eu estou com 41 e ligada ao grupo desde então, estudando com vocês, e então eu devo a minha formação e todas as mudanças aí, teóricas de reflexão a essa herança aí, né, muito grande. A Francisca, eu fui me aproximar mesmo no mestrado e doutorado no Lael, né, essa orientadora generosa que a gente tem, e essa líder de grupo, que movimenta aí todas as nossas questões. Então, no mestrado e no doutorado do Lael, eu trabalhei no mestrado com afasia, no doutorado com demência. E desde 2006, logo depois eu terminei o mestrado em 2004. E aí, em 2006, eu já me tornei docente da Universidade Estadual do Centro-Oeste, que fica em Irati, Paraná. No curso de fonoaudiologia, né? Também é o único curso público da fono no Paraná. Então, há 14 anos eu sou docente da Unicentro. Como eu iniciei na Unicentro, o grupo ainda docente era muito pequeno, o curso bem no começo, eu pude, né, trazendo um pouco aí da minha formação aos poucos e construindo também essa articulação com a linha de pesquisa e trazendo os próprios pesquisadores, né, do grupo para compartilhar com a gente. Então, desde 2015 que efetivamente assim que a gente faz um trabalho voltado à linha de pesquisa, que é o Laboratório de Estudos da Linguagem. Nesse laboratório, aí eu tenho a parceria, né, de duas outras pesquisadoras e também doutoras pelo Lael, que foram orientandas aí da Francisca, que é a Michele Cordeiro, que deve estar aqui na sala ou no Face, que foi minha aluna na fono, e depois, então assim, a gente tem aí as gerações continuando aí com esse grupo de pesquisa, também na afasia, e a Luciana Carnevale, que veio de São Paulo para agregar aqui o trabalho aqui em Irati, né? Então, a gente tem um laboratório de estudos da linguagem que desenvolve projetos de pesquisa e extensão, entre eles o Centro de Atendimento Afásicos, começamos ano passado em parceria com a DERDIC, com a PUC de São Paulo e com a UFBA, né, que a Melissa vai falar. E a gente tem um evento também, então a gente foi fazendo a parceria, e a cada 2 anos os pesquisadores do grupo, a gente se reúne em Irati, né, para trazer novas discussões e aproximar também quem está começando, né, para se aproximar dos polos de pesquisa. E esse evento, a gente teria esse ano, que provavelmente vai para o ano que vem, por conta da pandemia, adiou nossos encontros, só esses online, né, mas a gente gosta de encontros presenciais, então provavelmente fica para o ano que vem.
E no último evento, efetivou também a parceria com o convênio com a Argentina, na verdade, por conta da ligação dos pesquisadores, né, do Lael, né, Francisca, Lúcia, pela tradução do livro, dessa aproximação com a Universidade Nacional de Rosário. A gente convidou as argentinas no último evento, e também por a Universidade de Rosário ser universidade pública e ter o curso também de fonoaudiologia, a gente iniciou desde o ano passado um convênio que vai facilitar o trânsito dos pesquisadores e principalmente também dos discentes, né? Na verdade, é para a mobilidade estudantil. Então, está bem no começo esse convênio, mas ele já é fruto aí de todo o encaminhamento desde a tradução do livro, e a gente espera aí também aprofundar, né, essa internacionalização. Eu acho que é isso na minha fala. Acho que eu vou ver não sei se a Suzy entrou, se a Luciana quer contribuir, né, porque ela não sei se é ela que está na sequência, ou, né, porque a Mel, Suzy. Ou a Mel. Oi. Opa, a Suzana entrou. Pode falar. Estou aqui no celular. O vídeo também entrou, porque não estava sem vídeo. Não, tá bom assim. Agora a gente está vendo você sorrindo, você pode falar. Então tá bom. Boa tarde para todos. Eu tenho a honra de participar, como a Lúcia disse, desse grupo desde o início, né? A minha dissertação de mestrado, que foi orientada pela Francisca, é uma dissertação de 1995. Né? Então, faz parte de um percurso que começou na Faculdade de Fonoaudiologia da PUC, na qual a Lúcia e a Francisca foram minhas professoras. Desde o início, eu tinha uma questão com a afasia, que era uma questão que depois foi sendo desdobrada nos meus trabalhos de mestrado e doutorado, que era exatamente com o fato de que o que eu tinha de formação na fonoaudiologia parecia criar limites para a minha intervenção junto aos afásicos, né? E a Francisca já falou bastante disso, e o principal deles tem relação com o fato de que predominava, talvez ainda possa dizer que predomine até hoje, né? Tanto do ponto de vista teórico quanto clínico, uma adesão irrefletida ao raciocínio médico, né? Então, bem, o que eu fiz inicialmente no meu mestrado foi tentar entender, né, como é que, a partir do encaminhamento de um médico para um fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo, para exercer a sua atividade, cedia ao discurso médico. Me parecia uma coisa muito paradoxal, para dizer o mínimo, né? Então, a partir da formação que tive e da aproximação à linguística inicialmente, foi possível discutir a afasia do ponto de vista linguístico, que eu acho que é essa questão que se coloca para um fonoaudiólogo, eu diria naquele momento, mas um fonoaudiólogo que é um clínico de linguagem, a afasia para ele é uma questão linguística, né? Então, essa formação foi uma formação que me possibilitou reconhecer, né, digamos assim, o eixo com o qual era preciso romper para poder fazer da afasia um problema linguístico, que era a causalidade cérebro-linguagem, né, que é a base do raciocínio médico sobre a afasia. Eu proponho a ruptura com esse pensamento causal para poder fazer da afasia um problema linguístico. Esse é, digamos assim, a primeira entrada, né, teórica na afasia. Esse é meu trabalho de mestrado. E aí, autores tais como, além da Cláudia Lemos e os autores que eram do interacionismo, para mim teve muita importância, né, o trabalho do Freud, ainda neurologista, e a monografia dele sobre a afasia, do Jackson, que é um neurologista inglês,
E eu diria também que foi muito importante, fundamental, o trabalho do Jacobson na linguística, né? Então, uma vez realizado isso, para falar bem rápido, né? O meu doutorado se voltou mais para as questões clínicas, né? Em que ali eu vou discutir a questão de uma causalidade clínica, sim, mas uma causalidade que envolve o jogo da linguagem sobre a linguagem. E ao desdobrar essa questão, é lógico que vou acabar recaindo numa questão central, que é toda a fala, inclusive a fala do afásico, é a fala de um falante, ou seja, de um sujeito. Então, a questão de como esse sujeito, né, está, qual é a sua condição linguística, primeiramente, é o que está em questão, mas os desdobramentos dessa condição linguística sintomática sobre ele próprio, né? Então, eu postulo a partir daí que há um drama subjetivo vivido pelo afásico que, embora não deixe a condição de falante, ele é falante de um modo muito diferente dos falantes da sua comunidade linguística, né? Então, isso faz com que ele se estranhe e ele é alvo de estranhamento dos demais, né? Isso o aparta um tanto, né, do funcionamento linguístico dessa comunidade, e o que se produz aí é um sofrimento que precisa ser enfrentado e manejado clinicamente. Para ser breve, basicamente é isso. O resultado ou desdobramento desse empreendimento teórico foi, como a Francisca já adiantou, digamos, o delineamento de um centro de atendimento de afásicos, em que estão articulados 4 programas. Um programa clínico, né, um atendimento fonoaudiológico, médico, de terapia ocupacional, que acontece lá na DERDIC, um programa de inclusão social, um programa que se chama Ponto de Encontro, em que há oficinas nos quais a questão do laço com o outro é priorizado, levando em conta as condições que um afásico tem para fazer isso. Então, nós temos oficinas de artes e outras lá no CAF. Um terceiro programa, que é um programa que se chama Programa de Atenção à Família, porque a afasia tem desdobramentos sociais, né? E o grupo familiar, digamos assim, é o primeiro que sofre o impacto, né, dessa condição sintomática. E temos um quarto programa, que é um programa de formação de terapeutas nessa linha. É um programa eu considero muito bem sucedido, muita gente que está aqui hoje com a gente saiu de lá, fez estágio lá, né, fez formação lá, e depois foi para o Lael fazer também formação com dissertações, os mestrados, os doutorados e até pós-doutorados, né? Então, acho que isso é um resumo, né, rápido, mas que deixa ver, digamos, o efeito multiplicador de uma coisa que começou lá no Lael com a Francisca e a Lúcia, e que hoje, como a Francisca disse, acho importante colocar isso em relevo, é reconhecido, inclusive, pelo Ministério da Saúde, porque nós tivemos aprovado, né, lá na DERDIC, um projeto financiado pelo Ministério da Saúde. Então, é muito importante saber que o que a gente faz na academia, o que a gente faz nos muros da universidade, pode atingir a comunidade, né? E quem sabe até se transformar ou até sedimentar, dar a base para que se desenvolvam políticas públicas, principalmente no que diz respeito ao atendimento de afásicos, porque a afasia é um problema de grande invisibilidade social. Acho que fico por aí e digo que fico muito contente de que hoje, através de um projeto financiado pelo CNPq, a gente vai ter CAFs no Paraná e na Bahia. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso.
Beijo. Obrigada, Su. Melissa, quer dar uma palavrinha antes da Lu? Oi, estão me ouvindo? Isso. Estão me Então, vendo? gente, como muita gente tem horário, e acho que até a própria live ela tem um horário, eu queria que a gente conseguisse ser sucinto nessa apresentação, tá bom, Mel? Tá bom. Então, boa tarde, meu nome é Melissa Catrini, eu sou fonoaudióloga formada pela PUC e desde a graduação minha formação é bastante marcada pelo grupo de pesquisa Aquisição, Patologias e Clínicas de Linguagem, principalmente pela mão inicialmente da Suzana, que foi a pessoa que me abriu o caminho aí para conhecer o grupo, o trabalho e ter uma presença muito forte, muito importante no meu caminho profissional. Então, oficialmente, eu entrei, vamos dizer assim, no grupo em 2013 no mestrado, e daí mestrado, doutorado, pós-doutorado, e hoje eu sou professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia. Eu posso dizer, assim, com muita certeza e gratidão, que a participação nesse grupo de pesquisa, como membro do grupo, antes como estudante, enfim, marcou bastante, de maneira muito sólida, o meu caminhar profissional, isso desde como clínica de linguagem, fonoaudióloga dedicada às questões da linguagem, mas como docente e pesquisadora, principalmente um norte que me foi transmitido e que eu não abro mão, que é desse compromisso com a linguagem, com o falante, nessas diferentes esferas de atuação, com esse reconhecimento da heterogeneidade imprevisível e comensurável da fala e das condições subjetivas daqueles que sofrem pelo modo como estão na linguagem, né? Então, o meu trabalho especificamente, bem rapidinho, tem a ver com o desdobramento da aproximação da clínica de linguagem com a psicanálise, que ele ilumina um fazer clínico que é afetado pelo fato de que a anatomia impõe limites, mas ela não determina o destino do sujeito. Esse destino é sempre diverso. É assim que eu me aproximo das afasias, das apraxias, das demências, sempre apostando na força da palavra sobre o funcionamento do corpo, né, por meio do diálogo clínico, nesse motor, como motor que transforma a fala, mas a vida do sujeito, como Suzana também apontou, esse sujeito que se estranha, que se sente isolado, que está invisível no laço social. Isso tem a ver com o meu trabalho a respeito da relação corpo-linguagem, mas também disso se desdobra o que a Suzana mencionou também, que é num projeto de pesquisa multicêntrico, que envolve, então, a UFBA, né, com minha coordenação, a PUC de São Paulo, com coordenação de Suzana e Francisca, a Unicentro, a coordenação da professora Juliana, né, da Juliana, que tem uma trajetória bem parecida com a minha, a gente é bem contemporânea, então... enfim, nós temos aí dentro dessa clínica de linguagem como profissionais, né? Tivemos essa honra de já receber um tanto de caminho andado aí, trilhado. E nesse projeto, a gente, na verdade, a gente está dedicando esforços no sentido, é um projeto apoiado pelo CNPq, financiado pelo CNPq, de compor uma rede, né, de trabalho dedicada ao cuidado, à reflexão sobre o cuidado do sujeito afásico, a partir do funcionamento e aí em extensão mesmo do Centro de Atendimento Afásico na Unicentro, na UFBA, seguindo a linha que é conduzida no programa terapêutico proposto pela Suzana, né? Que envolve, como ela já mencionou, não vou falar, mais ações clínicas e não clínicas. É importante que nesse projeto, numa próxima etapa, a gente vai ter também o apoio, vamos poder contar com a participação dos docentes da Universidade Nacional de Rosário. Também participam desse projeto numa próxima etapa. Concluindo, para ser bem rapidinha, eu queria dizer que desse empenho, né, de composição, de criação, de constituição de uma clínica de linguagem, né, as questões atuais também nos mobilizam, desdobramentos numa reflexão a respeito desse recrudescimento da solidão, do isolamento, diante do distanciamento social que somos obrigados a viver, e os efeitos disso para esses sujeitos afásicos, por exemplo, né?
nos mobilizam, assim como uma reflexão importante sobre esse modelo de clínica que nos permite assentar uma posição tanto em defesa do SUS, né? Eu estou numa universidade pública, o serviço já fazia AVC público, a DERDIC é ligada ao SUS, a Unicentro é ligada ao SUS, então, assim, numa defesa ao SUS e numa defesa pela vida. E isso, quem nos dá essa sustentação para pensar isso é o modelo de clínica, a forma como se pensa clínica, sujeito, linguagem, foi construindo ao longo desses anos nesse grupo de pesquisa, então eu sou bastante honrada e grata. E hoje a gente tem aí alguns baianos se aproximando, e Brenda Souza é a mais nova aquisição do grupo, está fazendo mestrado e veio aqui da UFBA. É isso. Obrigada. Isso. A turma mais nova de fato. Tem gente de Irati, né? Paola chegando, Brenda verdade, da Bahia. Verdade. E tem mais. Gente, agora eu queria que a Luciana abrisse e falasse um pouquinho. E na sequência eu queria ver se a gente conseguia que mais umas pessoas da linha que desenvolvem trabalho são psicanalistas, e também estou vendo aqui o Bísio, a Evelyn, que está no Canadá, que esteve fora num sanduíche, também está aqui com a gente. Então, Lu, vamos lá? Vamos lá, é bom falar depois da Melissa, porque a Melissa já me deu start para falar. Bom, eu acho que eu começo pelo final. Eu fiz formação, eu acho que eu fiz uma formação na clínica de linguagem, desde a graduação. Eu acho que a Lúcia foi a pessoa, né? Foi a professora da graduação que me levou para essa aproximação. Depois a Francisca, que ainda na graduação, na minha época, se aproximou ali. E foram as duas pessoas que são responsáveis, eu acho que, pela minha aproximação à clínica de linguagem no primeiro momento. Depois disso, veio a formação, porque eu acompanho esse grupo desde os anos 80, né? Depois dos anos 90, eu tive a oportunidade, o privilégio de ter a Suzy como minha professora, de ter a Tati como minha professora também, naquela especialização. Depois nós tivemos um núcleo juntos. Então, assim, eu acho que eu tive a oportunidade de fazer uma formação de um modo muito privilegiado e com bastante profundidade, né? Nesse momento eu fui aprendendo inclusive a ser professora. Inclusive, outro dia eu fui entrevistada por um aluno que me pedia assim, o percurso, né? Por que eu tinha escolhido ser professora? E foi muito interessante, porque eu não preparei nada para falar com ele, mas ao contar a minha história, eu fui percebendo ali o quanto a minha posição como professora tem a ver completamente com a formação que eu tive com esse grupo. Então, eu, em 2001, vou para o ensino superior, aqui no Paraná mesmo, e me deparo, eu era supervisora saio da PUC, né? Saio dessa aproximação, sou professora e me deparo com um caso, numa supervisão de um rapaz com síndrome de Down, que não respondia, quer dizer, a fala dele tinha um efeito de rompimento da comunicação, e a fonoaudiologia não tinha nenhum aporte para responder a isso. E esse caso me escolheu, me pegou de um tanto, e aí eu vou fazer o meu doutorado com a Francisca, para tentar, então, me aproximar da área da debilidade. E eu acho que eu gosto muito desse trabalho, ele precisa render uma escrita que eu estou devendo, junto com a Fran, mas é um primeiro trabalho que me deu toda a condição assim, de romper. A Francisca, no começo da fala dela, falou o quanto a fonoaudiologia ainda conserva a fonoaudiologia, quer dizer, a ideia que se tem predominante é que a linguagem é a comunicação, né? E ainda ontem, numa discussão da sociedade brasileira, sobre a questão do ensino EAD, isso foi falado, quer dizer, simplesmente, para eles, se trata da gente poder desenvolver, através das ferramentas das TICs, algo que tem a ver com a comunicação. Quer dizer, a linguagem ela é completamente reduzida, a visão dentro da própria sociedade né, brasileira de fonoaudiologia, e a ideia que os outros profissionais também têm em relação a isso.
Bem, eu entrei na Unicentro em 2009 e no início encaminhava ali a área da linguagem. Em 2015 eu faço um concurso público para a saúde coletiva, em 2015. E uma das coisas que me possibilitou entrar nesse concurso foi a capacidade de leitura, que eu acho que eu tive na formação na clínica de linguagem. Inclusive, autores como Canguilhem, autores que fazem parte da saúde coletiva, Foucault, eu já tinha passado a partir dos trabalhos das colegas, eu já tinha lido, e pude entrar, então, na saúde coletiva, nesse concurso, e assumir, então, essa área. Quando a Melissa fala, quer dizer, hoje a gente tem um desafio enorme, que é a aproximação, e na parte da saúde coletiva, é uma aproximação que se faz na articulação direta com serviços externos. E hoje eu tenho um projeto eu entro num serviço que é justamente um serviço que na sua maioria, são idosos afásicos, né? Que é uma unidade de cuidados continuados dentro de um modelo muito novo de assistência no Brasil, onde essas pessoas elas saem de um evento, saem do hospital e vão para outra unidade e ficam ali passando por uma reabilitação, e essa família, bom, enfim, ela vai no serviço, esse afásico mora ali para depois retornar ao seu domicílio. Esse serviço eu iniciei com uma pesquisa no perfil do serviço e agora inicio ali no contato mais direto com o trabalho e com o cuidado que é desenvolvido nessa unidade. E aí eu acho que vai iniciar todo um trabalho que a clínica de linguagem deve vir junto, porque é um trabalho no serviço, envolve a formação também desses profissionais na lida com essas pessoas. Então, eu acho, né, para ser breve, terminar, né, a minha fala, eu acho que cada vez mais é importante, e acho que a contribuição da clínica de linguagem ela é enorme na relação com o SUS, agora mais do que nunca, porque eu sempre digo assim, as pessoas que têm alguma deficiência, elas não só afásicos, mas todas são muito invisíveis, principalmente nesse momento, né? Então, imagina que nesse serviço hoje, os afásicos estão ali sem poder receber as visitas das famílias por conta da pandemia, e sem poder, quer dizer, eles estão ali. Eu, inclusive, amanhã pedi licença, provavelmente vou visitar o serviço, para que a gente possa tentar pensar no cuidado agora dessas pessoas ali. Então, há muita coisa que se fazer, eu acho que tem um caminho aberto de parcerias com o próprio PUC de São Paulo, a UFBA, enfim, para que a gente possa também pensar nesses outros modelos assistenciais, numa relação que é completamente fora, que é com o serviço externo da universidade. Eu acho que é isso. Obrigada, Lu. Eu queria agora que um psicanalista falasse, depois eu estou vendo aqui o Bísio também. Nossa, tanta gente, o tempo está acabando. Cibele, você gostaria de falar um pouco como é que se sente um psicanalista na linha de pesquisa, que papel isso está tendo na sua formação? Estou vendo que a Amanda não está aqui, a Adriana não está aqui. Estou vendo a Cibele, está por aí, Cibele? Oi, Bísio. Lúcia. Tá aí, Cibele. Oi. Bom, eu estou chegando agora, né? Estou chegando agora, não, estou há um ano, comecei meu mestrado ano passado, na linha com vocês, e a visão de sujeito, ela é interessante, ela é fundamental, né? A gente compartilha isso, né? Nós da psicanálise compartilhamos isso com vocês da clínica de linguagem, né? Eu acho que, nesse sentido, eu não percebo nenhum estranhamento, de fato, né? Eu trabalho com línguas, eu debato de maneira bastante direta a tradução, né? Vocês sabem, estão me acompanhando, enfim, e poder trazer alguma novidade para uma área que também é tão interessante, tão ampla, não é? Eu acho que passa pela clínica de linguagem no sentido
do que o estruturalismo tem, do que se pensar a fala, do que se pensar a escrita, de como se pensar esse que recebe, que toma isso, né? Tanto esse outro, né? Que no meu caso é essa língua estrangeira, esse autor estrangeiro, enfim. Eu considero que a psicanálise, ela, no avanço da clínica, a gente percebe que tem uma história importante da fono, não é? Na linha, mas a psicanálise ela não tinha como não estar, eu acho, né? A Francisca traz isso para dentro, vocês vão da fono conseguindo conciliar isso, eu acho que é a natureza dessa linha. Então, eu me sinto bastante em casa, eu me sinto bastante bem acolhida. Então, obrigada, Cibele. Bísio está aí? Porque eu vi que a Sônia Araújo saiu, algumas pessoas saíram, eu estou olhando aqui do lado. Bísio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É um prazer, um privilégio estar com vocês, saudade imensa, né? E aproveitar esses recursos para a gente falar um pouquinho, mais ouvir para enriquecer. Eu agora estou no Instituto Federal, passei no concurso do Instituto Federal de São Paulo, como professor, né? Então minha área acaba sendo mais para a educação e trabalho com surdos, com pessoas deficientes. O Instituto tem um trabalho ainda muito inicial de trabalhar com deficiências, alunos que recebem, com esse público. Fala da Luciana aí, né? O deficiente como esse invisível. Então, todo o meu mestrado, meu doutorado me ajudam muito a refletir, a ver diferente, né? Às vezes eu ouço algumas coisas de Saussure, assim, que levanta até a de língua que a gente... Então, estou muito grato a toda essa linha e desejo continuar sempre envolvido, tá bom? Não quero falar muito não para dar mais oportunidade para os demais, tá? Saudade, obrigado pelo convite, é um privilégio. Obrigada, é bom ter você aqui. Gente, eu vou chamar só uma palavrinha da Evelyn, que está no Canadá e entrou aqui para falar com a gente, para ela dar um beijo e contar um pouco... Ah, que saudades! Oi! Evelyn, anos, Evelyn, que saudade! Eu também, saudade de vocês. Eu conheci a clínica de linguagem no último ano da graduação. Eu fui picada pelo bichinho da clínica de linguagem por causa da Suzana. E daí eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado, sempre me mantendo mais ou menos no mesmo sujeito, que era sobre o diálogo com afásicos. No terceiro ano no terceiro ano do doutorado, eu fui ter uma bolsa sanduíche na França, e aí foi lendo sobre transferência, que eu quis mudar um pouquinho, mas sempre me mantendo no termo do diálogo com afásicos. Então, o mestrado eu estava voltada mais para filosofia, no doutorado mais para psicanálise, e no fim das contas eu tive um ano para escrever a tese, porque eu decidi mudar um pouco a partir do meu doutorado sanduíche, com a experiência super enriquecedora que eu tive na França. E eu gostei muito do meu capítulo sobre transferência. Foi por causa do estudo que eu fiz lá na França que finalmente eu vim parar aqui no Canadá. Eu trabalho com fonoaudiologia aqui, mas eu não encontro aqui um espaço para discutir sobre clínica de linguagem. Quando alguém me pergunta qual era o tema do meu doutorado, e eu falo que eu falei sobre diálogo, transferência e clínica de linguagem, então quando eu falo transferência, eu falo, nossa, que legal, mas é transferência de conhecimento? E aí eu olho assim como... que você quer dizer com transferência de conhecimento? Então, assim, eu não encontro espaço, na verdade, para falar que o modo de fazer fonoaudiologia é muito diferente. Eu trabalho com fonoaudiologia, mas eu encontro muito pouco espaço para discutir sobre clínica de linguagem, infelizmente. Então, tá. Gente, eu gostaria que todo mundo pudesse falar, tem muita gente aqui bacana, estou vendo agora, vi você, está aqui, vou nomear as pessoas que estão aqui, para a gente se despedir, eu vou pedir para todo mundo abrir
a imagem, porque a Carol, que também ajudou muito nessa divulgação, ela vai fazer um print das duas telas. A gente chegou a ter 33 participantes aqui. Obrigada, Carol. Simone, que deu esse apoio aqui para a gente. Bísio, Brenda, que está chegando, mas é uma presença tão importante. Sibeli, que está aí. Cris, boa sorte, que eu queria que tivesse falado, que também teve uma experiência de doutorado de sanduíche. A Evelyn, a Ju, que já estava aí, o Leonardo, que eu não vi há um tempão, Karen, Mariana, que está aí, eu não estou falando quem está, Michele, que é uma presença tão importante, vai fazer uma live como egressa do Lael, obrigada por ter aceito esse convite, Michele, Sara, Sofia, que tem um trabalho tão legal, que é sobre psicanálise com surdos e línguas de sinais, enfim, muito obrigada a todos. Francisca, vamos começar a nos despedir delas, e falando que teremos outros momentos para a gente conversar, que foi muito legal. Eu queria também agradecer e dizer, assim, da alegria. Ixi, a alegria quase chorou, gente. Vamos abrir, Luciana Carnevale, Tati, Ana Cândida, vamos tirar uma foto? Mariana Passos, eu acho que tem gente que já está em 2 reuniões, vamos lá. Carol, já printou? Tati Dudas, eu não tinha visto você aí, agora que eu vi. Bem-vinda, a Tati também tem um trabalho muito legal. Gente, acho que a gente vai precisar de outras Lúcia, dessas. eu não posso abrir meu vídeo porque foi você que fechou a última vez. Fui eu que fechei? Foi. Não fui eu. Eu não sei fechar, filha. Foi a Mariana, então. É Mariana? Não, a Simone. Simone abre o vídeo dela. Já abri. Deu. Já abriu. Eu não sei fechar e abrir. Estou aqui. E aí, Carol, deu? Gente, quanta gente. Eu também não Olha consigo. quanta gente bonita, que saudade. Outras virão, gente. Michele, assim que a sua live tiver data, se avisa para a gente aqui, tá? Vamos divulgar. Os egressos vão começar a falar no Lael também. Bom, obrigada a todos. Obrigada. Participaram e a gente se encontra. Muito bom. Um beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Saiu?